Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, então vamos aos destaques de hoje do Legislativo, de Campinas e do esporte da cidade. O vereador Rubens Gás faz balanço da Comissão Permanente dos Idosos Aposentados e Pensionistas. Vereadores da Comissão de Representação do Ouro Verde e da Comissão de Saúde se reúnem com o presidente do Mário Gatti e interventor do Hospital Ouro Verde, Marcos Pimenta. O quadro Saúde e Bem-Estar vai falar sobre saúde mental. E no esporte tem a preparação do vôlei Renata na Superliga Masculina. Amanhã tem jogo no ginásio do Taquaral. Pontuação histórica do oposto Leandro Visotto. Campinas perdeu, é verdade, mas o jogador vive ótima fase, então é um atrativo a mais para ir ao ginásio do Taquaral, mas as informações completas são já já. A violência contra as pessoas da terceira idade tem sido uma das maiores preocupações da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara de Campinas. O presidente da comissão fez um resumo dos trabalhos realizados durante o ano que passou. Formada pelos vereadores Zé Carlos, Ailton da Farmácia, Campos Filho, Nelson Mosri e presidida pelo vereador Rubens Gás, a Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas realizou 8 reuniões mensais em 2017. O grupo recebeu palestrantes que apresentaram programas e sugestões de melhorias na qualidade de vida das pessoas que já se encontram na terceira idade. Esportes, combate à violência, a Vila Dignidade, o preparo físico e mental daqueles que estão em vias de se aposentar, vagas para idosos nos estacionamentos estão entre os temas discutidos. Opinar e emitir parecer sobre as proposições e matérias relativas aos mais velhos, promover, fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos seus direitos estão entre as competências da comissão, de acordo com o regimento interno da Câmara de Campinas. O vereador Rubens Gás destacou a busca pela implantação de uma delegacia do idoso na cidade. Tivemos em São Paulo, conversamos com o delegado da primeira delegacia dos idosos da capital, na Praça da República. Tivemos com o secretário Baggio, tivemos com também o delegado do Inter, o Dr. Kleber. O presidente da comissão ainda falou sobre as expectativas para 2018. A frente sempre será a violência contra os idosos, né? Nós sabemos que os idosos sofrem uma violência indiscriminada. Isso será sempre nossa pauta, né? Nós queremos que isso seja colocado à tona e que o poder público possa ver isso com mais clareza, com mais nitidez. Em reunião com vereadores, o interventor do Hospital Ouro Verde diz que o complexo hospitalar vai retomar as cirurgias urológicas e gerais na próxima semana. Em nova reunião com os vereadores que fazem parte da Comissão de Política Social e Saúde e da Comissão Mista de Representação, criada para investigar a situação do Hospital Ouro Verde, o interventor nomeado pela Prefeitura afirmou nesta quinta-feira que o complexo hospitalar vai voltar a realizar cirurgias urológicas e gerais já na próxima semana. Isso porque os insumos e materiais necessários para essas cirurgias já estão sendo recompostos pela nova administração do hospital. São duas especialidades médicas que já estarão agora sendo programadas as cirurgias, a área de urologia e a área de cirurgia geral. A partir da próxima semana, os pacientes já passarão a ser reconvocados para agendamento dessas cirurgias. Segundo Marcos Pimenta, os insumos e medicamentos que estavam em falta, aos poucos vão sendo repostos. Assim que a intervenção da Prefeitura foi colocada em prática, houve um compartilhamento dos estoques da Secretaria da Saúde, do Mário Gatti e do Ouro Verde. Agora, esses insumos já estão sendo adquiridos pelo próprio hospital. A partir da última quinzena, dos últimos 10 dias, mais especificamente de dezembro, já houve compras de insumos já direto para o Ouro Verde. Na última quinzena, nos últimos 10 dias de dezembro, foram mais de R$ 1.100.000 de insumos que foram comprados aqui para o hospital.
e agora as compras já estarão sendo feitas em nome do Hospital Ouro Verde. O vereador Paulo Galtério ficou satisfeito com os novos esclarecimentos do interventor do Ouro Verde. A avaliação é positiva porque todo esclarecimento que poderia ser dado nessa transição da organização Vitale para a rede Mário Gatti foi colocada, e a gente percebe até pelas manifestações dos populares aqui que foi compreendido que realmente a mudança foi para melhor. A reunião desta quinta-feira aconteceu no auditório do Complexo Hospitalar Ouro Verde, já que o plenário da Câmara está em fase final de reforma. Segundo o vereador Rodrigo da Farmadic, logo que o plenário for liberado, será possível realizar uma audiência com a participação mais ativa da população. Um momento oportuno, até no plenário da Câmara, até que é o local mais adequado, nós faremos uma audiência pública, no qual ele poderá fazer essa exposição, até ele terá com certeza mais novidades para ser apresentada para a população, e é um local mais apropriado para que a população também tenha voz, né? O Conselho de Saúde, ou até qualquer outro cidadão possa fazer qualquer questionamento. E olha, também ontem o vereador Nelson Osseri fez mais uma denúncia ao Ministério Público, que já investiga o Hospital Ouro Verde e a organização social Vitale por desvios de verbas públicas. Desta vez, a denúncia é na questão da estrutura de atendimento. Segundo o vereador, funcionários do hospital alegaram a falta de equipamentos, presença de insetos na área interna e má conservação dos mobiliários e materiais. Isso aconteceu em dezembro, já depois da operação do MP ser deflagrada. A gente continua acompanhando este caso. O fim de semana está batendo na porta, então hora da previsão do tempo. Hoje o sol mal apareceu e rapidamente se escondeu atrás das nuvens. A máxima hoje pode chegar aos 32 graus. Amanhã, dia quente, hein? Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Sol entre nuvens e chuva no fim da tarde e à noite. No domingo, o panorama é o mesmo. A chuva não dá trégua na cidade e deve chover no fim da tarde. Mínima de 20 graus e a máxima também é de 31 graus. O quadro É o Bicho de hoje mostra o trabalho desenvolvido no Bosque dos Jequitibás para diminuir o estresse e aumentar o bem-estar dos animais. E aí, moçada, É o Bicho está no ar. Nós estamos aqui no Bosque dos Jequitibás para mostrarmos o enriquecimento ambiental realizado nos recintos dos animais. Mas você sabe o que é enriquecimento ambiental? Vai saber agora, confere aí no vídeo. Todo animal que por qualquer motivo viva confinado em um espaço determinado precisa exercer atividades que saiam da rotina e que remetam de alguma forma à sua natureza. Isso vale para os bichos que mantemos em nossas casas, como também no Bosque dos Jequitibás, onde a prática do enriquecimento ambiental é levada muito a sério. O enriquecimento ambiental são atividades que têm sido bastante utilizadas em zoológicos e consiste no quê? Basicamente em estimular o comportamento natural do animal. Isso vai fazer com que ele acabe diminuindo um pouco o seu estresse, para ele sair um pouco da rotina. De acordo com a equipe do Bosque, o enriquecimento pode ser feito de diversas formas, sempre recriando dificuldades e estimulando a caça. No caso das antas, a melancia serve de esconderijo de verduras, legumes e outras frutas. A gente tem diversos tipos de enriquecimento ambiental. Ele pode ser físico, com a introdução de galhos, cordas, estruturas de madeiras no recinto, fazendo com que fique mais parecido possível com o habitat natural, ou alimentar, que fizemos com as antas, que são a introdução de diferentes alimentos que estão inclusos na dieta do animal, com certo grau de dificuldade, promovendo a captura do alimento, a caça, como por exemplo aqui elas tiveram que quebrar a melancia, que foi recheada com legumes, verduras. O mesmo vale para os ouriços, que têm de puxar a corda para pegar o milho, e para as araras, que caçam o alimento dentro das pinhas. Foi feita a introdução da pinha com diversos pedaços de frutas, a gente pendurou nos galhos com barbante, assim ela tem que puxar o alimento para poder conseguir. Acaba sendo um pouco pesado para ela, então ela faz um certo esforço
Quando o alimento chega lá, ela segura o alimento e assim ela pode bicar aos pouquinhos o alimento. Acaba sendo como se fosse uma certa caça para ela. O veterinário responsável pelos animais do bosque defende o trabalho desenvolvido por toda a equipe de tratadores em conjunto com o corpo técnico. É um trabalho muito importante para a melhoria das condições de bem-estar dos animais, uma vez que esses animais estão sendo mantidos fora dos seus ambientes naturais, né, estão colocados à exposição, e o enriquecimento ambiental ele melhora as condições desses animais que estão nesses recintos. A maioria deles não pode mais ser reintroduzido à natureza por uma série de motivos, animais que têm algum tipo de limitação física, animais que foram resgatados de situações ruins, por exemplo, em circos, animais que nasceram em cativeiro e que, portanto, não podem ser reintroduzidos. Com animais em boas condições, os visitantes se deliciam num passeio pelo bosque. A gente vê que os funcionários se dedicam para alimentá-los e tal, e sempre que a gente vem eles estão felizes, né? Então acho que eles são bem tratados. O Bosque dos Jequitibás é sempre um dos passeios preferidos da criançada, que sempre gosta de ver os animais. E aqui vocês viram, os animais são muito bem tratados, né? O É o Bicho fica por aqui. Se você tiver dúvidas, críticas e sugestões, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, é o 998 11 0260. Até o próximo programa. Tchau! O quadro Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar sobre saúde mental. O tema é tratado em janeiro para divulgar e conscientizar a população em relação às doenças da mente. Veja com a Ana Brezil. As doenças mentais são consideradas o mal do século. Existe um movimento crescente por todo o país chamado Janeiro Branco. Aqui em Campinas já é lei. É uma maneira de transformar o primeiro mês do ano em um marco na realização de ações educativas para a difusão e conscientização da saúde mental por toda a população. O Saúde e Bem-Estar procurou um psiquiatra na busca de uma definição de saúde mental. Saúde mental é algo que não é muito fácil para ser definido. Pela Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, psíquico e social, cultural. Na verdade, todos nós somos neuróticos, somos um pouco doentes mentais, né? Então, eu acho que o importante é entender que nós precisamos desenvolver o nosso autoconhecimento para podermos viver de uma maneira menos neurótica e aí teríamos mais saúde mental. Qual a doença mental mais comum? Eu acho que hoje o que chama muita atenção é a dependência de drogas. Eu não estou falando só de crack, cocaína, maconha. Há muitos anos atrás era álcool, né? Eu estou falando de todo tipo de droga, porque começa com o cafezinho, que não deixa de ser uma droga, que é a cafeína, o chá, depois vai subindo para o cigarro, que é a nicotina, e depois vai para o álcool, vai para a maconha, crack, cocaína e vai subindo, né? Na verdade, todos nós somos um pouco drogados, a gente não vive sem algum estimulante, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade no momento atual, né? A parte da dependência do ser humano por algum tipo de ajuda externa que vem através de uma substância química. E mesmo os medicamentos psiquiátricos, que são muito usados. O ansiolítico, por exemplo, é um dos medicamentos mais usados no mundo. Então, acho muito importante que se comece a discutir sobre isso, que comece a pensar sobre o assunto. É realmente um problema grave do ponto de vista mundial, a questão mental. Como vê esse movimento Janeiro Branco, dedicado à realização de ações educativas para a conscientização das pessoas em relação à saúde mental? Eu acho muito importante, porque eu parto do seguinte princípio: a nossa parte nobre não é nem o cérebro, é a mente. A mente é muito mais do que cérebro. E a mente, quando ela está doente, ela pode trazer uma série de problemas, não só físicos, que são problemas psicossomáticos, né? Os próprios problemas mentais, como depressão, suicídio, problemas psicóticos, né? Drogas, que hoje é um problema seríssimo no mundo todo, né? E problemas sociais, como assaltos, mortes, estupros, né? Então, as consequências da doença mental,
elas podem ser tanto físicas, psíquicas, como socioculturais. E qual a dica para se ter saúde mental? Quanto mais você investe no mental, você vai beneficiar o quê? O seu próprio corpo, sua própria vida, a sua família, os seus filhos, não é? Você vai fazer com que essas pessoas se beneficiem da sua saúde mental. Por exemplo, um pai e uma mãe que sejam muito doentes, certamente vão influenciar os seus filhos. Um chefe numa empresa extremamente doente vai complicar a vida dos funcionários, não é? Então, é muito importante que as pessoas invistam na sua qualificação mental, vamos dizer assim, para poder sofrer menos e fazer com que os outros sofram menos. E nós ficamos por aqui lembrando que qualquer sugestão pode ser passada através do nosso e-mail, que é o redacãotv@campinas.sp.leg.br ou através do nosso WhatsApp 998 11 0260. Tchau, até o próximo. Amanhã é dia de ginásio do Taquaral lotado, tem vôlei Renata contra Juiz de Fora, dia de reabilitação. A equipe de Campinas vem de derrota na última rodada para Canoas, quando perdeu por 3-2. Amanhã, às 6 horas da tarde, no ginásio do Taquaral, os comandados do técnico Horácio de Léo recebem o Juiz de Fora. Os campineiros estão em 8º, com 18 pontos. São 6 vitórias e 7 derrotas, no limite da zona de classificação. Já os adversários deste sábado estão na penúltima colocação com apenas 4 pontos, 2 vitórias e 11 derrotas. Ou seja, sábado é dia de reabilitação. Afinal, quem tem Leandro Visoto tem confiança. O Leandro Visoto, na última partida contra Canoas, entrou para a história do time ao quebrar o recorde de mais pontos marcados na mesma partida, 37. Vive uma ótima fase. As trocas de 1 quilo de alimento não perecível por ingresso já começaram nas bilheterias do ginásio do Taquaral, então prestigiem. Neste domingo acontece a segunda rodada da Liga de Basquete Feminino. A equipe de Campinas vai até Recife, lá no Pernambuco, enfrentar o Uninassal Basquete às 6 horas da tarde, horário de Brasília. As campineiras venceram na estreia e as pernambucanas perderam, ou seja, jogo tenso já na segunda rodada. No Campeonato Paulista da Série 2 de futebol, amanhã às 5 horas da tarde, o Guarani recebe o Nacional de São Paulo. Os ingressos já estão à venda e estão salgadinhos, hein, diretoria do Bugre? R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia entrada para todos os setores. Sobre a equipe, o goleiro Bruno Brígido foi inscrito e deve ser o titular no lugar de Passarelli. Diretoria corre para inscrever o meia Bruno Nazário e o atacante Bruno Mendes. Começo de ano complicado para o Guarani, hein? Na Série 1 do Paulista, a Ponte Preta joga em casa neste domingo, 7h30 da noite, horário tarde também, contra o Linense no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca, que vem motivada pela vitória contra o Corinthians e foi a única do Grupo B que venceu na rodada, então já largou na frente aí neste Paulistão. O volante Marciel, que veio do Corinthians, deve fazer a estreia. E também tem cara nova na Macaca, hein? Ourinho, lateral esquerdo, veio de empréstimo do Santos e fica até o mês de dezembro. Boa sorte ao Guarani, à Ponte Preta, ao Red Bull Brasil, que enfrenta o Santo André fora de casa no domingo, 7h30 da noite. E na segunda-feira a gente conta todas essas histórias, inclusive do vôlei e também do basquete. Essa edição fica por aqui, tenha uma ótima sexta-feira, ótimo fim de semana e até segunda-feira, 12h30.